Semeando a palavra de Deus, nós estamos a partir do meio-dia deste sábado já celebrando o preceito dominical. Por isso, a nossa liturgia da 24ª semana do tempo comum. Neste dia 13 de setembro, domingo, dia do Senhor, a nossa liturgia, nós somos convidados assim a chegarmos ao Senhor e por Ele, pelo Senhor Jesus, nós nos achegamos ao Senhor Deus, nosso Pai, bondoso e misericordioso. Vamos escutar a palavra do Senhor, meditar e levar para o nosso coração e a nossa vida. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. O eixo de toda a liturgia deste 24º domingo do tempo comum, as leituras vão nos propor a superação de toda a lei do talião, de toda a lei do olho por olho, dente por dente, e vai nos mostrar, então, que é necessário que o perdão seja sempre oferecido ao próximo, assim como nós também recebemos do próprio Senhor
o perdão na nossa vida e queremos a misericórdia do Senhor, desejamos a misericórdia de Deus e o seu perdão. Perceba que o trecho evangélico deste domingo de Mateus capítulo então 18, de 21 aí que nós estamos meditando a 35, oferece-nos assim um ensinamento um tanto quanto, podemos dizer, pertinente sobre a ótica do perdão, que não nega a ofensa sofrida, recebida de maneira alguma, mas que reconhece que todo ser humano, não é criado à imagem e semelhança do nosso Deus. E é sempre maior, não é, esta graça que nós recebemos de termos assim então imagem e semelhança do Deus amor, do Deus bondade, do Deus misericórdia, e sempre deve ser maior que o mal que o irmão, o próximo comete contra nós, não é? E aí então nós vemos a pergunta de São Pedro: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Para Pedro, parece ser já o máximo perdoar 7 vezes a uma pessoa que lhe ofendeu, que repetiu as ofensas durante até mesmo no mesmo dia, não é? Isto é sempre. Deves perdoar sempre, é o que Jesus vai dizer para nós. Eu não lhe digo perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, diz nosso Senhor. Então, devemos perdoar sempre. A medida do perdão é ilimitada, né? Não podemos colocar um limite. Assim também como a medida do amor é amar sem medidas. Assim, meus amados, nós estamos diante de uma proposta de vida, de viver, ficar em Deus, que é amor, e manifestar este amor através, então, do nosso viver cristão. Aí, então, Jesus apresenta uma parábola para confirmar, então, não é, esta atitude que nós devemos ter sempre: perdoar, amar, ser misericordioso, ser bondade. E aí então a parábola do rei que foi misericordioso com o seu servo, um servo impiedoso, no qual mostra uma incoerência daquele que antes foi perdoado, que recebeu o perdão, mas que recusa a perdoar, não é? Então, o rei da parábola é um homem generoso, que movido então pela compaixão, sofrer com, colocar-se no lugar do outro, estar com o outro, não é? Aí então perdoou-lhe uma dívida enorme, 10.000 talentos, a um servo que o suplica. Mas aquele mesmo servo que, ao encontrar logo o seu amigo, o seu companheiro, não é? Outro servo do mesmo rei, do mesmo patrão, então devia tão pouco para ele, o que era 100 denários, ou seja, muito, mas muito menos de 10.000 talentos. E aí nós percebemos como ele se comporta, não é? De uma forma impiedosa, fazendo assim fechar o companheiro na prisão. Então veja, Deus não suporta, Deus abomina a atitude incoerente daqueles que querem ser então
assim filhos do Pai amado e também seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, discípulo do Mestre, não é? Então, a atitude incoerente deste servo é também muitas vezes a nossa, quando nós recusamos, não é, a viver aquilo que é proposta do Senhor para a nossa vida. Não podemos recusar a ninguém o perdão recebido de Deus, não é? Nós recebemos e assim não podemos recusar o perdão também a um outro. Veja, enquanto o rei da parábola é a imagem desse Deus que nos ama, de um amor tão eterno, rico de misericórdia, a ponto de nos acolher, não é? De amar, de perdoar constantemente, nós vemos que, por outro lado, este servo que recebeu o perdão, infelizmente fechou-se no seu coração e podemos até dizer que vivendo uma vida um tanto quanto materialista, capitalista, não é? Nos tempos de hoje, infelizmente, individualista, alimentamos tudo isso. E aí, nós sabemos muito bem que na oração do Pai Nosso, Jesus quis inserir o mesmo ensinamento desta parábola, não é? Pois em relação à direta com o perdão, não é? Que pedimos a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós devemos, assim então, uma vez perdoados, perdoar, uma vez tendo recebido o abraço do Pai, porque misericórdia é córdia, coração, miserere, miséria, é o coração do Pai que abraça o miserável, essa miséria que nós somos. Então, assim, nós temos que perdoar também, não é? Aos que nos ofendem, aos que nos magoam, que nos ferem. O perdão de Deus é sinal do amor, do seu amor transbordante para com cada um de nós. E assim é que nós devemos viver, não é? Só que nós percebemos que o evangelho desse domingo, nos apresentando esta questão do perdão, que brota do amor e como a gente, infelizmente, muitas vezes acabamos departamentalizando o amor humano e o amor de Deus, assim também fazemos com o nosso ato de perdoar. O amor de Deus por nós está mais perto do que nós imaginamos, mas nós, não é, muitas vezes não estamos tão perto do outro, amando, tendo a compaixão, um amor concreto que perdoa dia a dia, não é? A cada um de nós. E aí nós insistimos em separar o amor de Deus do amor do irmão. O que não podemos separar. Quem diz amar a Deus tem que amar o seu irmão. Quem diz amar a Deus tem que assim perdoar o seu irmão. Senão somos mentirosos, diz também o apóstolo João, não é? Então qual a diferença? Vamos pensar um pouquinho. Qual é a diferença entre a água da chuva que cai sobre nós, não é? E a água encanada que nós abrimos lá a torneira e usamos em nossas casas nos momentos de necessidade? Nenhuma. Trata-se da mesma água, não é? Que passa pelo ciclo da vida e que volta em forma de chuva. Assim também o amor humano é uma forma de encarnarmos o amor de Deus. E aí os seus efeitos dependem só do tamanho da torneira de cada um. Isso é, do tamanho do coração. Pense um pouquinho, o amor é um só e tem um nome, tem um rosto. Deus, Jesus, o Yeshua, o Filho de Deus Salvador, aquele que nos salva. E segundo João, esse Deus amor, não é? Ele se manifesta transbordando-se a nós
como a chuva que nós recebemos do alto, ou como a água que abrimos da caixa d'água, dos reservatórios da água para usarmos. Assim como a água encanada, a sua abundância depende também de uma série de fatores, não é? Do tamanho do cano, do reservatório, a qual é armazenada, da abertura e da pressão também do registro. Daí encontramos uma torneira que parece um jato d'água de tanta intensidade, e tem torneira que a água já é meia escassa. Tem torneira que a água é só um filetinho, outras estão secas e só fazem barulho. É importante olhar. Pedro está aqui hoje com a torneira comparada assim com o perdão, um tanto quanto econômica, não é? 7 vezes e já estava bom de tamanho, não é? Mas Jesus escancara a torneira 7 vezes 7, isto é, perdoar sempre. Jesus é céu aberto, que cai a chuva, molha, encharca, e aí então é preciso que a torneira que o rei abriu, não é? Para perdoar o servo devedor, seja assim generosa, jorra generosamente com abundância. Perdoou toda a dívida, diz o texto, não foi? Mas a torneira que ele abriu ao homem, que também lhe devia uma pequenina quantia, era daquele tamanhinho bem, não é, filetezinho, que nem água saía, não tinha amor para dar. Havia experimentado do amor no perdão recebido, porém seu egoísmo o acabou sufocando. Deus te abençoe, o Senhor te guarde, um santo domingo e um santo dia na vida vossa, e que você possa olhar sempre para aquele que é todo misericordioso e assim fazer da tua vida um mistério de misericórdia e amor, uma chuva que cai abundante do céu, onde recebemos o perdão e damos o perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, misericórdia do Pai,